Eu estou sentindo que está chegando uma novidade para minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada que está chegando. É uma novidade, uma novidade. Glória a Deus, bom dia, minhas amadas irmãs, mulheres renovadas, irmãs que estão aqui no grupo, irmãs que nos ouvem e nos veem lá nas redes sociais, no Facebook. Meu bom dia na paz do Senhor. Hoje, dia 2 de agosto, nós iniciamos um novo mês de propósito de mulheres renovadas na presença de Deus. O nosso devocional desta manhã, nós vamos falar sobre o que é ser uma mulher relevante nos dias de hoje. Para todas as irmãs que estão nos ouvindo no nosso grupo, que nos ouvem, o Senhor tem um chamado para as nossas vidas neste tempo, neste ano que nós estamos vivendo, e nós precisamos nos despertar e entender o que o Senhor tem feito e as movimentações espirituais que o Senhor ainda vai fazer. Então, nesta semana, minhas queridas, nós vamos falar um pouco sobre como nós podemos aprender a ser uma mulher relevante. Vamos aprender um pouco com algumas passagens da Bíblia, incluindo as histórias de algumas mulheres que foram relevantes nas suas épocas em que viveram. Então, minhas queridas, nesta manhã, o Senhor, Ele tem uma palavra para ti. Ele espera que eu e você tome um posicionamento e nos torne, sim, uma mulher relevante nesse tempo. E talvez alguém me pergunte, o que é ser uma mulher relevante? A palavra relevante, irmãs, significa ser algo que sobressai. É algo diferente. É algo que é diferente, é algo relevante, que tem um relevo maior, uma importância maior, que tem um valor maior. Então nós precisamos entender que neste tempo o Senhor tem nos chamado para ser mulheres relevantes. E a palavra relevante, ela é algo que está diferenciado, irmãs. Não é algo igual, não é algo comum, não é algo que se encontra em qualquer lugar. É algo especial, é algo relevante. Então, irmãs, nesta manhã, talvez você já ouviu falar, a maioria das irmãs que estão aqui, as irmãs são conhecedoras do livro de Provérbios, no capítulo 30, a partir do 10, que fala a respeito de uma mulher segundo o coração de Deus, que nos dá um modelo de uma mulher a ser seguida, uma mulher virtuosa segundo o coração de Deus. E lá no capítulo 10 do livro de Provérbios diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Então nós podemos imaginar e ver nesta palavra e entender nesta palavra que o Senhor não nos compara a uma pedra comum. Ele nos compara a uma joia rara. Tanto que a palavra diz, quem a achará? Está dizendo que não é comum assim achar. A mulher segundo o coração de Deus, uma mulher relevante, irmãs, ela não é achada em qualquer esquina, ela não é de qualquer maneira, em qualquer capa de redes sociais, não, ela é uma mulher que traz na sua vida características segundo o coração de Deus. E o Senhor nesta semana vai nos falar a respeito de mulheres relevantes, de histórias relevantes, para que eu e você aprenda nesse tempo ser mulher relevante. E eu quero nesta manhã começar a nossa leitura e a nossa meditação falando de uma mulher lá no Novo Testamento, que foi uma mulher muito relevante no tempo em que ela passou aqui pela terra. Uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher que juntamente com seu marido conseguiu, irmãs, pregar o evangelho, conseguir ser uma mulher sábia a ponto de ter o testemunho do próprio apóstolo Paulo a respeito da vida dela. Essa mulher se chama Priscila e nós vamos ler um pouquinho a respeito desta mulher que foi relevante no tempo em que ela passou pela terra. A palavra de Deus lá no livro de Atos, no capítulo 18, vai dizer assim, e depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco vindo da Itália, e Priscila, sua mulher,
pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou-se com ele. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Eu quero falar, irmãs, deste casal, desta mulher. Este casal foi mencionado 6 vezes no Novo Testamento. Existem 6 menções sobre Áquila e a sua esposa Priscila. Em 4 vezes que foi mencionado a respeito deste casal, nas 4 vezes começa o versículo e a história mencionando Priscila. Priscila, irmãs, foi uma mulher relevante na propagação do evangelho juntamente com o apóstolo Paulo, a ponto de o apóstolo Paulo dar testemunha a respeito deste casal, de ter dito que eles sofreram até perseguição de morte por pregar o evangelho juntamente com o apóstolo Paulo. Uma mulher que ela foi extraditada, ela foi jogada fora da sua nação quando se converteram pessoas em Roma. A palavra do Senhor diz que Cláudio, Cláudio, ele manda que todos os judeus saíssem de Roma. Então ela foi, irmãs, jogada fora da sua nação, porque ela aceitou o evangelho, porque ela aceitou a pregação, porque ela aceitou o evangelho no seu coração. A palavra, então, ela vai nos dizer que essa mulher, ela foi relevante num tempo de adversidade. Um tempo, irmãs, em que ela sai da sua nação, ela é simplesmente chutada fora da sua nação, e ela vem, então, e apóstolo Paulo se encontra com eles, e o ofício deles, o trabalho deles era construir tenda. Apóstolo Paulo também construía tendas. E a palavra do Senhor nos traz 3 características, irmãs, que nós precisamos aprender a respeito desta mulher. Ela era uma mulher companheira do seu marido na obra do Senhor e também nos seus afazeres. E nós temos que entender que na contramão da sociedade em que nós estamos vivendo, em que é pregada uma mulher empoderada, em que ela é dona do seu nariz e que ela não necessita do seu marido para nada, nós aqui, nesse devocional, estamos indo na contramão dessa apregoação dessa sociedade corrompida e fora dos seus parâmetros bíblicos. Nós precisamos, irmãs, basear a nossa vida e ser mulher relevante baseadas na palavra de Deus e não em qualquer coisa e qualquer teoria levada ao vento. A palavra do Senhor nos dá uma base que nós precisamos, irmãs, analisar a palavra. Nós precisamos ser mulher virtuosa, segundo o coração de Deus, e não segundo, irmãs, ao que a sociedade está ditando. E essa mulher, ela era uma mulher que ela era amiga, companheira, ela estava do lado do seu marido, no ofício em que ele exercia. E a palavra do Senhor vai dizer que essa mulher também era uma mulher hospitaleira, porque ela recebeu, e alguns estudiosos vão dizer que em torno de 1 ano, 1 ano e meio, o apóstolo Paulo morou dentro da sua casa, dentro das suas tendas, e ali, irmãs, eles trabalhavam e pregavam a palavra do Senhor. E nós podemos aprender que essa mulher, ela foi hospitaleira. E nós que somos mulheres sabemos, irmãs, que receber alguém na nossa casa não é uma tarefa fácil, ainda mais por um tempo, irmãs, longo. Essa mulher, ela cedeu a sua casa, ela cedeu a sua vida, ela cedeu o seu aconchego do lar, que poderia ser somente para ela e para o seu esposo. E ela abriu as portas da sua casa para o apóstolo Paulo, e a palavra do Senhor vai dizer que ela, o seu marido, Áquila, e o apóstolo Paulo, eles apregoavam o evangelho, eles abriam igrejas. Ela foi uma das maiores discípulas do Novo Testamento. Essa mulher nos deixa um legado. Nós precisamos entender e nós precisamos aprender a ser discípulas do Senhor Jesus. E talvez neste dia, irmãs, neste pequeno devocional, o Senhor, Ele queira que você medite qual é a tua colaboração neste tempo que nós estamos vivendo para a propagação do Evangelho. O que Deus tem nos despertado, irmãs, nestes últimos dias é: o que nós estamos fazendo
para ser uma mulher relevante, irmãs, espiritualmente, no tempo em que nós estamos vivendo. Esta semana eu creio e há uma expectativa no meu coração que Deus ele vai falar profundamente conosco, porque nós precisamos nos levantar neste tempo. Algumas irmãs que estão me ouvindo aqui participaram do mês de julho, de um propósito em que nós aprendemos toda terça-feira no nosso culto presencial do Círculo de Oração a respeito das mulheres da Bíblia. Mas Deus ele quer nos trazer algo a mais. Talvez nessa manhã Deus tenha uma pergunta para mim e para você. O que nós podemos fazer neste tempo para nos tornar uma mulher relevante? Nós precisamos, irmãs, fazer mais do que nós estamos fazendo, e esta palavra de hoje é para você, mulher, que aceitou Jesus no teu coração, você que é conhecedora do Evangelho. Você que ora, você que busca a palavra de Deus, e o Senhor ele tem um alerta para a sua vida. Eu e você precisamos nos tornar mulheres relevantes nesse tempo e na nossa geração. Que nós possamos ser como Priscila, que foi uma ajudadora do ministério do seu marido, que foi uma ajudadora, uma propagadora do evangelho no tempo em que ela viveu, a ponto, irmãs, de o apóstolo Paulo lá no versículo 16 do livro de Romanos, olha o que o apóstolo Paulo fala, versículo 3 diz assim: saudai a Priscila e a Áquila, os meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, pelo que não só eu agradeço, mas também toda a igreja dos gentios. Sabe quem são os gentios, irmãs? Somos eu e você, somos nós. Essa mulher, ela foi uma mulher relevante para que o evangelho chegasse aos povos, às nações. Nós precisamos, irmãs, ter modelos a serem seguidos, e o modelo que Deus quer que eu e você siga não é uma capa de revista, não é uma mulher fútil, não é uma mulher, irmãs, que está preocupada com as coisas desta terra. O Senhor, ele nos deixa exemplos a serem seguidas de mulheres que deram a sua vida por amor ao evangelho, que abriram as suas tendas, as suas casas para que o evangelho fosse propagado. Mulheres relevantes, irmãs, são mulheres que dão a vida pelo amor ao evangelho. Mulheres que são auxiliadoras dos seus maridos, que no mundo espiritual reivindicam o papel do sacerdote dentro da casa, dentro do lar. Mulheres em que ensinam os seus filhos à luz da palavra. A palavra do Senhor diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando crescer, ele jamais vai se desviar do caminho. A palavra diz no caminho e não o caminho. Quer dizer, eu não estou apontando o caminho, eu estou no caminho, eu ando junto. Eu estou no caminho. Então, irmãs, o Senhor espera de nós, neste tempo, neste mês que se inicia, um posicionamento. E eu quero lhe fazer um convite especial. Nesse mês, ofereça para o Senhor mais do que você tem feito. Se você organizou a sua vida para participar dos devocionais, tire um momento a mais de oração, que seja 2, que seja 5 minutos, mas vai aumentando, vamos aumentando junto a nossa comunhão com Deus. Se você neste mês que passou consagrou um dia da semana, vamos junto consagrar 2, vamos fazer mais. O Senhor espera de nós que nós sejamos mulheres relevantes na nossa geração. Então, minhas queridas, fiquem com essa palavra no coração, e esta semana eu creio que o Senhor vai trazer um fogo do altar dele para o nosso coração, uma chama de fazer mais do que nós estamos fazendo, uma chama, irmãs, de pregar o evangelho. E talvez você vai dizer assim: eu não tenho essa capacidade, eu não sou eloquente, eu não nasci para pregar o evangelho, eu não nasci para isso, para anunciar assim na palavra pregada. Eu anuncio nas minhas ações, eu sou mais serviçal, eu prefiro ir e fazer um trabalho, uma alimentação, uma limpeza na igreja, ou trabalhar na área social. Eu prefiro o louvor, mas não a palavra. Então, irmãs,
Comece compartilhando a palavra do Senhor com alguém. Compartilhe esse vídeo. Se você não quiser compartilhar outro vídeo, esse vídeo, procure outro que para ti faça sentido, mas compartilha com a mulher. Compartilha com alguém. Bota lá na sua mensagem, Jesus está voltando, Ele quer que eu e você sejamos mulheres relevantes. Mas não deixe, irmãos, de pregar o evangelho da tua maneira. Não deixe de falar do amor de Jesus. Jesus está voltando. E é por isso que nós começamos esses devocionais, para anunciar algo que está na contramão do que o mundo está pregando. O mundo está pregando que as mulheres precisam se posicionar na sociedade, precisam ter as suas vidas estabilizadas e que elas não dependem de ninguém. E a Bíblia Sagrada vai na contramão disso que o mundo está pregando. A Bíblia Sagrada procura mulheres virtuosas, indica mulheres que cumpram o chamado, que cumpram o propósito, que preguem o evangelho e que entendam que não existe nada neste mundo que seja maior ou mais importante do que nós e a nossa salvação, a nossa comunhão em Cristo Jesus. Então, irmãs, nós não podemos perder o nosso foco. Isso não significa que o Senhor não pode levantar mulheres relevantes em todas as camadas sociais. Sim, Ele quer. Contanto que o nosso propósito não seja, irmãs, trocado. É primeiro nós, a nossa comunhão com Deus. Primeiro a nossa vida com o nosso marido, a nossa vida dentro da nossa casa. E pregar o evangelho. Então não importa o lugar onde Deus te colocou. Não importa se você é a menor ou a maior na sociedade, isso não importa. Se nós somos donas de casa, que simplesmente temos nossos afazeres dentro da nossa casa, ou se nós estamos nas maiores camadas da sociedade. O Senhor nos chamou, eu e você, para sermos mulheres relevantes. E nesta semana eu creio, e a minha oração neste momento é que Deus entre aí no seu coração e que te dê ousadia de, com as tuas ferramentas, da maneira que tu pode, levar o evangelho, aprender com a Bíblia Sagrada a ser uma mulher relevante nesse tempo em que nós estamos vivendo. Deus abençoe a sua vida, o seu dia, o seu casamento, os seus filhos, a sua família, as irmãs solteiras que me ouvem, que Deus abençoe o teu futuro, o teu trabalho, os teus sonhos, os teus planos. Fiquem na paz do Senhor e tenham uma semana abençoada para a glória de Deus. Amém, minhas queridas?